E aí, família? Tudo bem com vocês? Tudo certo. Nossa! Nossa! A gente podia fazer mais vezes essa introdução, a gente esquece, né? Pois é, Eu gosto dela. mas às vezes a gente faz. É, Tá tudo bem. bacana. Interessante. O que a gente veio fazer hoje? A gente veio responder perguntas. Sim, a gente fez um vídeo. Ele é muito animado, né, gente? Quando a gente fala que às vezes é o gato preto e o Golden, é isso. É que eu tô empolgada, Então, velho. eu acho isso muito lindo. Então eu vou ficar triste. Não, mas eu tô elogiando. Tô brincando. A gente fez um vídeo faz alguns dias, umas semanas já, respondendo... Por que você tá rindo? É que eu vi que você tava muito feliz. Você vê meus divertidamente, Seus né? divertidamente. Entendi. E aí, a gente fez um vídeo respondendo perguntas e a gente pediu pra vocês deixarem mais perguntas naquele vídeo. E vocês deixaram muitas. E aí a gente decidiu respondê-las. Porque a gente amou. Sim. Então vamos lá. Eu vou lá de baixo pra cima e a gente vai Vai responder. lendo algumas Ok. aleatórias, né? Vamos começar com a Thelma. Boa noite, amores. Se Boa vocês noite, tivessem Thelma. que mudar de... vai responder. Ué, ela falou boa noite, eu sou educado. Boa noite, Thelma. Tudo bem com você? Se vocês tivessem que mudar de cidade no Brasil, pra onde iriam? E uma cidade do mundo que gostariam de viver, mesmo que seja por um tempinho, qual seria? Nossa, Thelma, gostei dessa pergunta. Gostei muito. Pro Brasil, a gente foi quando a gente foi pra Florianópolis, a gente gostou muito de Florianópolis. Mas eu também gosto muito de Curitiba. Gosto muito de Curitiba. Gente, e até São Paulo eu tô um pouquinho mais... É que depende da região, né? Antes eu era muito assim, nunca moraria em São Paulo na minha vida. Porque Agora São Paulo é eu penso, caótico, gente. A gente vai lá pra trabalhar e aí É sempre o caos. Mas é que eu acho que a gente vai pra trabalhar, então é sempre caótico. A né? gente volta esgotado. Sim. Mas não é mais uma coisa que me assusta, que nem era antigamente, assim. Eu ficaria entre essas três, Curitiba, Florianópolis e São Paulo. Que são cidades que a gente já foi. É que claro que a gente pode falar cidades que a gente não foi, né? Que a gente não tem experiência. Só que essas três a gente já foi com mais frequência. E a gente pensa, tipo, nossa, moraria aqui. E eu penso muito que eu gosto muito de frio. Por isso que eu acho que eu não pensei em nenhuma cidade do Nordeste ou do Norte, assim. Porque eu gosto de lugares que é calor, mas tem frio. E aí, se não tem muito frio, eu já... Por exemplo, o Rio, por exemplo. O Rio, É muito calor, o né? frio lá é 20 graus. É muita gente animada. Talvez eu me daria bem no Rio. Nossa, eu ia falar, gente, vamos todo mundo ser um pouquinho mais triste? Mas Curitiba também é uma coisa mais cinza. Eu acho que é por isso que você Eu gosta. gosto da melancolia. Então essas cidades. E agora pra fora do país... É porque a gente não foi pra muitas cidades pra fora do país pra falar assim, quero vir aqui. Mas Buenos Aires a gente foi uma vez, a gente gostou muito. Sim, mas eu acho que eu moraria em alguma cidade do Japão. Não Japão, Tóquio. Que é muito caótico também. Tóquio é muito. Mas Kyoto, por exemplo, que também é grande também, mas acho que não chega a ser tanto quanto Tóquio. Ou alguma cidade do interior do Japão, acho que eu moraria. Eu gosto. Mas do moraria clima pra do morar Japão. ou tipo um tempo? Ela perguntou um tempo, Tempo, né? né? Eu também, acho que sim. Japão. Matheus Medeiros, meu xará. Essa eu quero ver, porque eu tô com você, Matheus. Percebi que o Rafa não usa mais o Apple Watch que o Mate comprou. Não se adaptou, vendeu, ele parecia estar tão animado com a ideia, até mais que o Mate. Pois é, gente, fogo no... Peraí, não. Eu não pedi pra comprar. Quem foi Não, comprou tudo bem. 2. Vamos começar daí. Ó, o meu tá sempre aqui. Vamos começar daí. Quem veio com 2 do nada foi você. Nossa, foi um presente. Então, mas é um presente, você dá e fica de coração aberto pra pessoa. Você não cobra a Não, pessoa. eu cobro, eu dou um presente que eu quero que a pessoa use. Não é assim que funciona. É assim que funciona assim. E aí não quer dizer, deixa eu explicar, que eu não uso nunca. Eu uso quando eu vou na academia, mas eu não vou nunca. Daí... Gente, mas o Rafael acha que o relógio Apple... Tudo bem que a função na academia é muito legal. Eu uso pra ir na academia, ver minhas calorias e tal. Só que é um relógio. Eu troco as pulseiras. Eu comprei um monte de pulseira pra gente. Tudo na Shein. Tem umas 20 pulseiras diferentes pra combinar com roupa. E aí eu saio, eu troco as pulseiras, não sei o quê. O do Rafa é mais bonito que o meu, porque eu comprei um prata e um preto. Eu queria um preto pra mim. Só que quando chegou o Rafa falou assim, nossa, eu gostei do preto. E ele é todo dark, ele só usa preto. Eu falei, tô de branco. vai combinar mais com você. Aí eu dei o preto pra ele e ele nem usa. Tô revoltado, Matheus, tô com você nessa. Mas deixa eu falar, eu uso às vezes sim. Raramente. Mas eu uso às vezes. E aí, eu posso não aparecer aqui, mas aí é bom pra gente já quebrar essa expectativa de que o que você tá assistindo aqui é a nossa vida inteira. Isso é verdade. Isso aqui é um recorte de 20, 30 minutos do nosso dia. Então, eu posso estar em outros momentos com o relógio, porque eu fico em outros momentos. Sim. E às vezes Só quando a gente que- vai sair, ele lembra de colocar. Ele esquece, esse é o problema. Eu esqueço e assim, eu não gosto de ficar um negócio o tempo inteiro no meu braço. Você acostuma, eu nem lembro que tô aqui. Me com dá ele uma mais. incomodada, mas eu uso às vezes, assim. Só que sim, o Matheus usa muito mais do que
que eu. Ainda bem, né? Porque eu que comprei, se eu não usasse também. Eu tava muito empolgado porque ele tem análise de apneia do sono, assim, não um diagnóstico, mas ele analisa um pouquinho tudo mais do coração e tal. Só que um dia eu tive uma crise de ansiedade dele falou, olha, tem algo sério acontecendo, procure um médico. E era só uma crise de ansiedade. E aí eu tive a apneia do sono e ele falou assim, olha, não sei o que. Eu falei, cara, isso aqui vai piorar a minha ansiedade, porque daí eu vou saber que eu sou qualquer coisinha que meu coração disparar. Daí eu falei, não. Mas eu não durmo com o meu, é só você não dormir com o seu. Então, eu parei de dormir, mas eu tava explicando por que eu tava tão empolgado. Entendi. Eu tava muito empolgado com as funções, que agora eu falo, não é tão bom ficar de olho assim, que vai me dar mais ansiedade. E você é bom procurar um médico, né, meu filho? Não ficar no relógio. Eu já Mas fui. sabia que eu vi uma história em algum lugar, não lembro onde. Só que um cara descobriu que ele tava com um doente por causa de uma coisa que... gente, eu não lembro dessa história, não lembro qual é a história, tá? Não, mas era alguma coisa assim, ele não dá um diagnóstico, mas ele aponta algumas alterações. Então. Tipo assim, olha... Aí o cara foi no médico e realmente ele tava com uma alteração. Por exemplo, o que aconteceu? Eu tava com esse relógio e ia dormir. Aí, gente, começou a me dar uma crise de ansiedade que às vezes eu tenho. E aí, um dos sintomas que eu tenho, que é muito característico, é falta de ar e taquicardia. Palpitação. O coração dispara. Aí eu falei, nossa, acho que meu coração tá disparando, tá me dando uma crise de ansiedade. Aí, o que eu fiz? Falei, deixa eu ver se tá. Porque ele tem um que ele mede e tal, faz o ECG assim, rapidinho. E aí, coloquei e ele falou, opa, tá mais alto que o normal aqui, não deveria, procure ajuda. Daí, aí eu achei que eu ia morrer. Não. Mas passou, depois de 5 minutos, eu me conheço, eu sei como são as minhas crises. E passa. Mas eu vou falar que ele não usa nunca, mas ele usa assim, algumas vezes. Raramente ele usa. Só não uso mais porque tem aquela pulseira que eu quero muito pôr pra usar durante o dia. Que a gente tem que arrumar ela. Só que tem que arrumar, é uma pulseira que você tem que... Eu não sei mexer nela. A gente comprou uma pulseira que ela é meio que aqueles de relógios tradicionais, sabe? Que é prata, pulseira assim, que vem... É de ferrinho, assim, de ferrinho, tem as pecinhas. Aí vem até um negocinho pra arrumar a pulseira, só que a gente não arrumou. Natália, não foi uma pergunta, mas ela disse... Oi, a gente falou sobre isso hoje, Nath. Oi, faça um vídeo sobre os livros lidos do mês, é muito legal. A gente fez uma vez, né, e nunca mais. A gente falou assim, eu até falei, amor, a gente tinha que fazer livros lidos do mês. Eu falei, nossa, mas eu só li um. Acabei de ler um, falei, não, vamos fazer não. Já faz, tipo, mais de um mês que eu li. E também acho que livro, eu não sei se eu li depois do último mas que a gente fez. Mas fez. pode ser de mangás. Mas pode ser de mangás. Nath, mas a gente vai se preparar, a gente faz. Tem que fazer. Mas eu acho que livros do mês não vai dar. Vamos colocar livros do trimestre. Livros do semestre. Livros do semestre. A gente começou, né? Fez um vídeo só, a gente já tá em maio quase. E nunca mais voltou. Mas a gente pretende fazer. Sim. Carolina Gonçalves. Quantas tatuagens e qual o significado? Nossa, Carol. Ixi. Deixa eu falar, as minhas não tem nenhum significado. A gente fez um vídeo falando das nossas tatuagens, vou deixar aqui nos cards. É melhor. Se você quiser assistir, tem todos os significados lá. A gente não fez mais nenhuma. Nossa, faz tempo que eu não faço tatuagem, hein? Pois é, a minha próxima eu acho que eu vou fechar meu braço, assim, ó, e o pescoço. No vídeo ele falou isso, ele falou de cada significado, porque se for pro Rafa contar os significados das tatuagens dele, vocês vão ficar aqui o vídeo inteiro falando só sobre isso. Eu sou todo dramático. E as minhas não tem nenhum significado. Só essa aqui que tem é o Benedito, tipo, um da Shout, mas no vídeo que a gente vai deixar nos cards, a gente contou tudo. Mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho 30 e algumas. Não lembro também. Não lembro, mas é mais de 30. Tá. Manfio Carol, se fossem fazer uma viagem internacional, qual seria o destino, meninos? China e Japão. Não, a a minha, né? Qual que seria a Não, sua? mas a minha eu ia falar Chile e Japão, e aí, tipo, eu tinha muita vontade de conhecer Nova York. Vocês que estão aqui mais tempo sabem que era meu sonho conhecer Nova York. Mas... Tá meio blé, né? eu tô meio... Vocês acreditam que eu tô meio blé? Tá Vocês perdendo vão ficar encanto. chocados. Quem tá aqui faz muito tempo. Eu quero ainda conhecer, porque assim, tipo, era um sonho que eu tinha, então eu quero realizar esse sonho. Mas eu não sei se é tipo assim, vamos pra Nova York, tipo, vamos a próxima viagem, sabe? Parece que perdeu um pouco, assim, né? É. Agora a China, gente, eu tô assim, desesperado pra conhecer, Então, porque eu assisto é muito lindo, vídeo também da né? China e me dá muita vontade. Muita vontade. Japão é um sonho que eu sempre tive, ainda quero ir. Itália eu amo. A gente já foi. A gente foi fazer o nosso pré-wedding lá. Tenho muita vontade de voltar, porque a Itália é um país assim que eu me apaixonei. Sim. Você também, né? Eu amei. E Itália foi muito doido, porque eu ficava meio... não tenho muita vontade de conhecer, não. Mas quando a gente foi, eu falei, meu Deus, é lindo. É lindo. O Arthurzinho. Rafa, você já leu Black Clover? Se você não sabe o que é, tá perdendo. Arthur nunca li, mas eu sei do hype. Eu sei da galera que é fã, mas nunca li nem assisti. Quase comecei a assistir um tempo assim, mas aí me Eu deu não uma sei nem do que preguiça. se trata. É um mangá, que eu também não sei a história. Eu sei... você não sabe? Não, eu sei quem é o protagonista, mas eu nunca assisti, nunca li nada. Mas é um mangá e tem anime. Tem, e eu sei que tem bastante fã, assim. Quem sabe um dia. Gente, para de dar dica de mangá que o Rafael não assiste, que senão ele vai querer comprar. Mas eu tenho um negócio que é assim, gente, tem coisa que eu não conheço, mas eu vejo e eu quero muito ler. Me dá um negócio, eu quero muito assistir. Aí eu vou orgânico, sem ninguém me mandar. E aí, em contrapartida, tem outras coisas que não me pegam. Black Clover é isso também, assim. Eu vi o anime, vi o mangá e... que legal. Mas passou, sabe? Tem um, tipo... Fire Force também é outro anime que tem um monte de fã e não me pega, assim.
Mas talvez eu acho que se eu assistir eu vou gostar, porque muita gente gosta. Thelma, nossa, Thelma, eu já vi vários comentários dela por aqui. Arrasou, Thelma, toca aqui. Ela se puxou nos comentários. Talvez faça sentido ou talvez seja uma pergunta insana. Ah. Gente, não tem pergunta insana, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Inclusive, se vocês quiserem deixar aqui mais, nesse vídeo, mais perguntas, Que um dia a gente volta pra responder. surtem, não precisa se preocupar com pergunta insana. Mas vocês acreditam em destino? É que pelo relato de vocês, a vida alinhavou e costurou certinho essa linda história de crescimento, de descoberta, de coragem, de orgulho, de amor. Sabe aquela frase, nascer um para o outro? Pois é. Ai, que fofa. lindo. Gente, eu acho que eu acredito em destino. Gente, eu não sei o que falar. Eu não acredito. Então, eu não sei, mas é porque... Eu acho que o que me incomoda na ideia de destino é... Eu só acho que eu sou uma pessoa muito controladora. E aí, me dá uma sensação que não tem o que fazer. Esse é o seu destino. Você não tem outras opções na vida. Porque destino é isso. Ah, tá. Não, eu não acho que seja assim. Mas, tipo assim, o nosso destino talvez era se encontrar. Então, por mais que, se você não tivesse aberto o bar, se eu não tivesse ido no bar com os meus amigos, talvez a gente se encontraria em outro lugar. É muito improvável, talvez, né? Não sei. Mas eu não... Então, eu não posso explicar. É bonito. Aham. Mas eu não acredito muito nessa ideia de destino, porque eu acho que a vida são infinitas possibilidades. Até porque eu acredito mais numa existência de um multiverso, em que cada coisinha que você muda e decisão que você toma na sua vida é uma outra realidade completamente diferente. Rafael acredita em multiverso, gente. Eu acredito em multiverso, nas possibilidades infinitas, de universos infinitos que existem. E aí não faz sentido o destino. Então eu penso assim, tudo é possível. As Não, então, se você possibilidades são acredita em infinitas. multiverso, você não acredita em destino. Não sei também se dá pra juntar as duas coisas. Que eu acho bonito falar assim, o destino, a gente, tá? Mas eu acho que eu penso mais como, que louco que seria se eu não tivesse aberto o bar, que louco que seria se você não tivesse ido no bar naquele dia. Que louco que se eu tivesse continuado como veterinário. Isso aqui nem existiria. É muito louco pensar isso. Só que eu não acho que foi o destino que fez isso acontecer, mas eu acho que foi uma sequência de decisões que culminaram nesse ponto. E eu acho isso muito bonito. Mas não deixa de ser uma coincidência pra mim. É que destino é uma coisa muito bonita, muita coisa parece que de filme, né? Mas eu não sei se eu acredito ou se eu não É que o destino me dá essa sensação que é do tipo assim, eu não tinha escolha. Esse é o meu destino. Entendeu? Então eu acho mais bonito falar que não foi o destino que me uniu com o Matheus, mas foram as nossas escolhas durante a vida e depois da gente ter se encontrado, que também é muito importante. Senão parece que, que lindo, o destino uniu. Não, teve inúmeras escolhas e decisões. E eu acho que isso não é destino, Faz sentido? Faz. Pra você faz. Pra você não faz? Pra mim faz. Fala o que você pensa. Eu, na realidade, eu não penso em nada. Eu não sei, não tenho uma decisão final sobre tipo, se eu acredito em destino ou não. É que às vezes eu acredito, mas às vezes não. Daí eu fico assim. Mas essa história de multiverso que você acredita, eu sou um pouco mais cético também. Eu não sei se tem um multiverso, que nem o Rafael fala. Eu não sei. Às vezes eu acredito, às vezes não. Eu sou meio de lua. Às vezes eu falo, nossa, eu acho que acredito. Às vezes eu acho que eu não acredito. Mas então, por exemplo, se você acredita em destino, então a sua história já é escrita... Mas eu não falei que eu acredito em destino. Não, mas acho que eu acredito. Nesses momentos que você acredita, você acha então... Porque acredita em destino, me corrijam se eu estiver errado. Quer dizer que a sua história já está definida até o dia da sua morte. Não. Isso é destino. Você tem um destino. Eu acho que tem um destino, se eu acreditasse em destino, mas conforme a gente vai fazendo as coisas, vai mudando o destino. Então não é destino. Então o destino é determinante. Tipo assim, por exemplo... Se você nasceu, não importa o que você faça, é essa a definição de destino? Já tá certo. Você não tem uma decisão. Então se for assim, se você não tem uma decisão, se eu não tiver uma decisão, eu acho que eu não acredito. É por isso que eu não acredito em destino, porque é um negócio Mas se o destino possa ser mudado, aí talvez eu acredite. Mas daí entendeu? não é destino. Quem disse? Porque é o conceito da palavra. Mas é muito triste pensar que você nasce e você vai ser aquilo que você Exato. foi destinado a ser. Exato. Então talvez eu não acredite. Mas... Tô convencendo mais um. Não, mas eu não vou dar certeza, não. Tá. Talvez eu não acredite. A Rosana, ela falou... A gente fez um outro respondendo e o menino falou que tava incomodado com a nossa... Que a gente era muito afeminado, era isso que ele falou? Lembra? Falou? Comentou. Ai, nem lembro. Daí ela falou, amei o vídeo, amo vocês de graça. Ai, que fofa. Fico me perguntando por que tem gente tão sem noção que perde tempo falando que se incomoda com vocês e estão assistindo os vídeos. Ele não se incomoda nada. Na verdade, ele admira muito vocês. A gente acha. Na verdade, ele quer a gente. Queria ser marmita. Rosana, mas a gente não se incomoda com os comentários, a gente até responde. E quando incomoda muito, a gente exclui. Bloqueia a pessoa. Tem uma música da Beyoncé que ela fala assim, they hate me because they want me. Tipo, eles me odeiam porque eles me querem. Yes, mama! Mas é isso, a gente faz isso. A gente não se incomoda, não.
Luísa, do que vocês falavam no início do canal, mudou o foco depois com o tempo? Amo seguir vocês do Insta, não sabia que vocês também eram youtubers. Ah, bem-vinda. Ah, bem-vinda. Muita gente não sabe que a gente tem um canal no YouTube, acredita? Porque no TikTok a gente tem 2,8 milhões de seguidores. No Instagram a gente tem 800 mil seguidores. YouTube, se for pensar, é a nossa menor rede entre essas duas, que a gente bateu os 500 mil seguidores. Mas por enquanto que vocês estão arrasando. É, a gente tá crescendo muito rápido aqui no YouTube. Por enquanto, é a menor rede. Então muita gente não sabe que a gente é youtuber também. Mas no YouTube, deixa eu falar, no começo, a gente tá no YouTube desde 2016. 17, a gente nunca lembra dessa data. Acho que é 17, se eu não me engano. E aí, olha que louco, porque no começo do YouTube era isso aqui. Era a gente sentado na câmera conversando com vocês e vlogs. E vlogs, é. E aí ficou isso por muito tempo, e aí a gente tem, de tempos em tempos, a gente fala assim, quero fazer uma coisa nova, a gente tá querendo mudar alguma coisa nova. E aí a gente criou uns quadros de jogos, que virou também um momento do canal. A gente ficou focado nos jogos. E aí a gente foi sentindo vontade de voltar pras nossas raízes, assim. A gente até fez alguns vídeos que era sobre reflexão da vida, umas coisas mais tipo... Mas é que é meio que a gente faz agora, assim, quando a gente quer conversar. Só que a gente tá mais... Tipo, a gente tá mais livre. Tipo, faz vlog, faz compra, senta aqui e fala com vocês, conta a nossa história. Porque são coisas que a gente decidiu que o YouTube ia ser um lugar que a gente ia fazer coisas que a gente realmente queria, realmente se sentiria bem, feliz. Então... Mas respondendo, hoje em dia é muito mais parecido com o que era no começo do canal. Que a gente voltou o que era. Mas não que mudou o foco. Na realidade, sempre foi isso, né? Não mudou muito o foco. Não. Respondeu a pergunta dela? Acho que sim. Eu não sei se a gente tá respondendo alguma pergunta. Tô com a sensação de que a gente não tá respondendo nenhuma Por quê? direito. Não, a gente tá respondendo. Parece que a gente é que a gente tá divagando hoje. A gente tá divagando. A gente tá divagando muito, gente. Aí aquela pergunta fica assim, a gente respondeu a pergunta. Você tá meio voado. Eu tô meio avoado, gente. Eu não sei acho que eu tô focado, eu posso estar enganado. Não, eu tô respondendo sim. Nossa, eu tô muito avoado Estamos hoje, respondendo eu acho. sim, a Rafael que tá doidinho. Tá. Gente, pausa aqui rapidinho no vídeo. Deixa eu mostrar quem que tá aqui do meu lado, ó. Olha essa preciosidade aqui, escondidinha. Ele tá deitado, a gente teve que gravar o vídeo mais pra cá. Camuflado, né? Tava dormindo, você acordou ele. Ah, mas só pro pessoal dar um oi pra ele. Né, filho? Pode voltar a dormir. Laís perguntou, tenho pergunta para os dois. Eita! Mate, qual é a sua marca preferida de vinho e vela? Tá, então deixa eu responder, depois você responde a sua. Eu não tenho marca preferida de vinho, porque... Eu coleciono vinhos e eu gosto de tomar vinhos, mas eu não sou daqueles tipo que grava, sabe? Eu sei a uva que eu gosto, eu sei a faixa de preço que eu até consigo pagar, mas eu não fico gravando marcas. A sua pira mais é em experimentar. É. Tanto que o Matheus ele não gosta muito de comprar vinhos repetidos, assim. Sim. Mas assim, por exemplo, champanhe. Champanhe eu gosto muito da Casa Pierini, que é uma marca muito boa de champanhe. Tem a... O que mais? Tem um, inclusive, agora eu não lembro. Mas, tipo assim, eu não sou muito de marca, de gravar o nome da marca, sabe? Mas eu sou mais de experimentar. Sim. Por isso, quando a Rafa fala, você coleciona vinhos, eu dou risada, porque é uma coleção meio fajuta, sabe? Eu só compro, coloco ali e bebo. Ué, tá ótimo. Não, tá ótimo, mas eu, tipo, não sou um colecionador profissional, um enólogo, algumas coisas assim. É um hobby. É um hobby. É. E de vela, Voluspa. Gente, é muito caro esse universo. Um dia, pesquisa aí depois quanto que custa uma vela Voluspa. Eu amo vela Voluspa. E eu fiquei em Os choque. cheiros são maravilhosos. A gente Só que é muito tem diferente. Uma percebe. vez a gente comprou uma que o Matheus queria muito pra provar. Caríssima. Eu falei, meu Deus, que absurdo. Sim. Só que é muito diferente. Gente, ela perfuma a casa inteira. Juro pra vocês, se a gente fecha aqui, liga ela, tudo bem que agora ela tá acabando já. Tem só um restinho assim, porque eu usei muito. E não é um perfume forte, Não assim, é. ruim. Ele é diferente, porque o perfume da vela é diferente. Você sente, ele é suave. Mas ele é muito marcante ao mesmo tempo, assim. E ela dura uma eternidade. Muito, não sei quantas horas tem. Se você procurar, fala que a Voluspa dura não sei quantas horas. E o pote que vem a vela é maravilhoso. Depois que acaba a vela, você pode transformar num porta-joias, numa decoração. Ainda tem, não tem? Não, tem só um tiquinho assim. Mas quantos anos que a gente comprou? Faz uns 2 anos já? 2 anos, Dura muito. Procurei, Voluspa. E agora pra você a pergunta. Rafa, qual livro você mais gosta de ler? Suspense, ação, aventura? Qual tipo de livro você mais gosta de ler? Fantasia é o meu estilo preferido. E aí todos os tipos de fantasia, dark, high fantasy ou fantasia infanto-juvenil, fantasia no geral. Qualquer coisa que envolva outros mundos, magia. Se for dessa fantasia mais medieval, com dragões, amo também. Sim. É o que eu mais gosto. Não é o único, não é a única coisa que eu gosto, mas é o que eu mais gosto.
Madama Butterfly. Rafa, recomendaria algum mangá específico pra quem quer começar a ler e colecionar esse tipo de obra? Cara, eu indico, esses dias eu tava pensando isso, tem uns títulos que eu sempre indico, mas Ele aí... sempre indica, deixa eu falar ver se eu tô certo, é o Sakura Card Captors. Sakura Card Captors é um mangá que eu sempre indico. Sempre, pra todo mundo ele fala isso. Mas aí eu andei pensando sobre isso também. Porque eu acho que tem que entender mais sobre o que você gosta. Por exemplo, às vezes perguntam, me indiquem livros. Se eu não leio, vem alguém e fala assim, olha, eu falo assim pra alguém, me ajude com uma indicação de livro. Tipo a pessoa... assim, Stephen King, que é thriller, suspense. Talvez a pessoa não goste de suspense. Talvez não goste, ou talvez, vamos supor, eu gosto muito de fantasia, e aí vem alguém e me indica um livro que a pessoa ama. Sim. E que funcionou pra ela, de terror. E eu não sou muito fã de livro de terror, porque eu sou cagão. E aí, se eu leio, eu não vou ter uma experiência bacana. Então, eu não sei muito como indicar, entendeu? Acho que é muito... Acho que é mais fácil perguntar assim, olha, eu gosto desse estilo. Falar o gênero já, O gênero. Eu gosto de mangás de magia. Eu gosto de mangás de... O Rafael é uma biblioteca. Deixa aqui nos comentários qual é o gênero que você gosta que ele vai te indicar. E eu vou te indicar um mangá. Ele tem de todos os gêneros. Indico, isso aí sim. Isso eu posso te indicar um de cada, porque eu não tenho um estilo... Mas faz sentido isso, a pessoa Mas falar o gente, gênero. aqui no mangá, às vezes quando a gente não tá nesse universo de mangá e anime, parece que é tudo assim. Coisa de criança Naruto, Dragon Ball. E tipo assim, isso é só um estilinho. Existem inúmeros estilos de mangás e animes. Sim. E aí acho que é mais importante entender o que a pessoa gosta pra você saber o que indicar. Porque, por exemplo, Sakura pra mim super funciona como uma primeira leitura. Na medida. Só que eu fiquei pensando, e quem não gosta desse tom? Quem gosta de uma coisa mais adulta, uns mangás mais violentos, de repente, de guerra, ou a pessoa gosta de uma coisa mais reflexiva, entendeu? Então, não sei muito o que explicar. Mas eu, Rafael, gosto muito de Sakura Card Captors e indicaria ele pra quem gosta desse universo de magia e garotas mágicas. A Cíntia, a gente falou no vídeo, respondendo as perguntas, que o Benedito era um cachorro difícil, que ele era ansioso, que ele é bravo, que ele avança nas pessoas dela. Gente, discordo de vocês sobre os Dachshunds. Estou no quarto cachorrinho dessa raça e nenhum deles nunca me deu problema. Amo essa raça demais, adoro vocês. Ai, Cíntia, arrasou. Mas, Cíntia, deixa eu falar, o Benedito já é o meu terceiro. E todos foram assim. Todos foram assim. Eu acho que é muito do temperamento deles, é igual gente, cada um é de um jeito. Não adianta falar que toda pessoa é diferente uma da outra. Só que existem umas características dos Dachshunds que aí está para além das nossas opiniões, que eles são uma raça bem territorialista, Sim. possessiva, eles são protetores, então eles realmente têm Um cuidado com os outros. tutores. E uma vez eu li uma lista, fizeram uma análise das raças mais agressivas, assim. Aí eu lembro que era tipo assim, Rottweiler tava em 20º não sei quanto. Essas raças que a gente tá acostumado, assim. E aí você ia pros primeiros, tava lá Pinscher, extremamente bravo, e Dachshund tava lá no top 3, gente. Mas é que não necessário, todos são assim. Então, Mas não o que necessariamente você todos são tem assim. aí, você teve sorte. Sorte não, porque a gente é um Benedito do jeitinho dele. Não. A gente não tá reclamando dele. A gente só falou do temperamento dele, do jeitinho que ele é. Só que, por exemplo, a Amora é uma paz. A Amora... tudo bem que a gente acha que a Amora é um pouquinho misturada ali, né? Sim. Que tem umas características nela que talvez não sejam de Dachshund puro, assim. Sim, Mas mesmo assim, ela é uma calmaria. E dos três que eu já tive, tem o Benedito, mas eu já tive o Sansão e o Joaquim. O Sansão era muito mais parecido com o Benedito nesse sentido de ser bravo, assim. O Joaquim não. O Joaquim ele já era mais... Ele não era bravo, ele era elétrico, mas ele não era bravo, ele era bem de boa. Então acho que varia sim, só que existem características que são do Teco, do Dachshund, né? Que é muito específico deles. Olha quem quer aparecer também, gente. Ele foi lá fora, quis pegar essa bolinha, ficou chorando pra gente abrir a porta porque a sacada tá fechada por causa do ar. Eu fui lá abrir, ele voltou e subiu aqui. E só fez isso porque a gente começou a falar dele. E ele sabe que a gente tá falando dele. Ele sabe. Não é? A gente tá falando do seu temperamento, que é um pouco complicado. Ai, não é, não. É só quando tem gente em casa, se é só a gente, é uma paz. Gislene Silva. Por que o Rafa não trabalha como veterinário? Acho que seria excelente. Eu também acho que ele seria excelente como veterinário, assim como ele é em tudo que ele se propõe a fazer. Ai, que pressão. Não. Ele é muito inteligente. Você é muito inteligente, amor. Você sabe disso. Mas deixa eu falar. Porque não dá tempo assim mesmo. Acho que eu teria que escolher. E aí hoje eu prefiro trabalhar como criador de conteúdo. A gente falou também no vídeo respondendo as perguntas, que você perguntou isso, que a gente... Ser youtuber é a nossa profissão. Então não tem como o Rafa ser youtuber, ser criador de conteúdo e ainda ser veterinário, porque assim... Não dá tempo. E veterinária, assim, gente, exige muita dedicação, muito estudo, é integral. E aí não dá. Mas
não é que eu não goste da profissão, entendeu? Tem gente que pergunta, por que você não gostou de veterinária? Ou você... Não é por isso. Eu fui pensando nas possibilidades de trabalho e hoje foi me fazendo mais sentido ser criador de conteúdo. Como na época me fez sentido ser proprietário de um bar. Sim. Entendeu? Mas quem sabe um dia? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Imagina aposentadinho, mais velhinho, a gente abre uma clínica e você fica lá. De repente. Não, aposentei, gente. Eu falei aposentado. Não, é que eu falei aposentado, mas eu falei mais velho, tipo assim, 60 anos. Mas na época aposentou, né? Imagina, eu vou querer ficar só lendo compulsivamente quando eu aposentar. A FVS lacrou aqui, eu vou ler o lacre dela. Ih! Ou dele. Eu acho estranho as pessoas ficarem repetindo perguntas que vocês já explicaram. Exemplo, dia de feira, sempre tem um que fala, por que vocês não levaram o Benedito? Vou explicar. Aí ele já explicou pra vocês, vamos ver se ele acertou. Quem sabe, eu falando, o povo entende. Eita! O Benedito é um cachorro de verdade e não de pelúcia. Isso eu concordo com você. As pessoas acham que o Benedito é um cachorro de pelúcia e que a gente vai por ele numa mochilinha e a gente vai pra qualquer lugar com ele. Vai no shopping com ele, vai na casa da minha tia com ele, vai na feira com ele. Tipo, gente, ele é um cachorro de verdade. Continuando. Ele estranha as pessoas e poderia morder alguém. Também está certo. Se não observaram, feira é lugar de um pouco de aglomeração. Não é conveniente um cão que estranha ir. Outra coisa, por que essa insistência deles terem outro pet? É verdade que as pessoas sempre pedem, né? Eu sei que são fãs seguidores, mas sejam criativos nas perguntas. Gente, mas lacrou demais. Arrasou, eu concordo com você. Concordo também, mas explicando, eu acho que essas perguntas vêm de pessoas que às vezes não viram todos os vídeos. Pode ser. E aí eu acho que como o canal, graças a Deus, tá sempre crescendo, sempre tá chegando gente nova. Daí as perguntas acabam se repetindo, assim. Mas isso de perguntar do Benedito na feira não é o que mais me incomoda. Sabe, o que mais me incomoda dessas perguntas repetidas é quando a gente precisa fazer uma viagem, quando a gente vai pra algum lugar, e aí, gente, é um inferno que chega 300 mil perguntas. Cadê o Benedito? Por que não levaram o Benedito? Tipo assim, a gente vai para os Estados Unidos agora em maio. Com certeza algumas pessoas vai cadê o Benedito? Cadê o Benedito? A Aqui gente nos vai Estados Unidos lá trabalhando e eles vão falar, cadê o Benedito? É. Como se a gente fosse colocar ele na malinha e levar para os Estados Unidos para E trabalhar. não por isso, eu fico pensando assim, essas pessoas que perguntam, elas meio que tem algumas pessoas que perguntam acusando assim dela, nossa, mas nem pra levar o Benedito, o que vocês fizeram com ele? Tipo assim, parece que não importa quando a gente mostra o quão bem cuidado ele é, o que a pessoa acha que a gente faria? Deixar ele trancado aqui em casa sozinho e falar assim, olha, prepara a sua comida. Gente, mas é que ele é muito inteligente, se a gente deixasse trancado aqui em casa, ele ia preparar a comida. E aí esse eu acho que mais me incomoda, porque assim, toda vez que a gente viaja, a gente fala antes, vai viajar, mostra onde ele vai ficar, faz uns stories, explica em todos os lugares, porque a gente sabe que vai ter um monte de gente perguntando e mesmo assim chega a pergunta falando, cadê o Benedito? Essa é a que mais me incomoda. O da feira, às vezes não, porque às vezes a pessoa não viu os vídeos e aí eu acho que é mais de boa. Sim. Mas, cara, essa da viagem é uma coisa que me incomoda. Verdade, qualquer viagem a gente faz pergunta do Benedito. E a gente não vai levar o Benedito E não é só viagem, é qualquer coisa. Gente, a gente tá num restaurante japonês comendo, tem pergunta lá, cadê o Benedito? Eu falo assim, gente, eu não sei como eu trazer o Benedito aqui, cara. Mas as pessoas que perguntam, eu fico, gente, você leva seu cachorro pra onde você vai? Que estranho isso, coitado do seu cachorro, não tem uma paz. Não tem uma paz. Vai na casa de um amigo e leva o cachorro na casa do amigo. Vai viajar, é muita coisa. É muita coisa, eu tenho dó do seu cachorro se você faz isso. Cachorro não é um ser humano, tem que ver qual que é o ritmo dele. Porque tem cachorro que gosta. Vamos considerar isso. Tem cachorro que gosta de viajar, de andar de carro, Você já viu esses vídeos assim de cachorros que são viajantes? É muito legal que eles vão no carro e se divertem. O Benedito vai ser uma tortura pra ele. Aqui, ó, vamos pegar essa já falando do Benedito? Nádia Freire. Se vocês trabalham em casa, por que o Benedito vai pra creche? Porque a gente não é cachorro, ele precisa ter convivência com outro cachorro. A nossa casa é um apartamento, ele precisa ver grama, ele precisa correr, ele precisa brincar. Por isso. Que pergunta é essa, gente? A gente não deu dos cachorros, ele precisa socializar com outros cachorros. Matheus tá bravo, Nádia, eu vou falar calminho com você, que Matheus ele não, fica é porque é uma pergunta, tipo assim... Mas ela tá perguntando de não, coisas, mas ó, tipo assim, se você tivesse um filho, criança, e aí seu filho, você ia perguntar assim, nossa, vocês ficam em casa porque o filho tem que ir pra escola. Tipo, oxe. A gente mora num apartamento. E aí, no centro da cidade, no centro urbano, movimentado. Só tem prédio aqui onde a gente mora. Só tem prédio. Então, a gente queria que o Benedito tivesse contato com outros cães, sem a gente precisar ter mais cães no apartamento, porque a gente não acha que é a melhor opção no momento. Sim. E também tivesse contato com terra e natureza. E a gente achou essa creche, que é uma chácara, que é o Recanto Camige, incrível, porque une tudo isso. É socialização e natureza. Então é por isso que ele vai. E aí, mesmo a gente trabalhando de casa, tem muitas coisas que a gente precisa sair de casa pra poder, às vezes, gravar ou fazer alguma publicidade ou alguma reunião. E aí a gente concentra isso nos dias que o Benedito vai pra creche, porque daí ele não fica sozinho o dia inteiro aqui em casa. Sim.
Porque às vezes acontece dele precisar ficar durante o dia em casa, que a gente precisa sair, não é dia de creche, e volta. Ele não fica bem, sabe? Ele fica sozinho aqui. Então a gente evita isso ao máximo. Se a gente percebe que vai passar o dia fora, ou a gente concentra no dia de creche, os nossos compromissos, porque daí ele tá lá o dia inteiro, a gente fica em paz, sem se preocupar. Ou se não é o dia de creche e é um dia que a gente tá muito ocupado, a gente leva ele pra ficar nos meus sogros, que ele fica lá com a Mora, que é casa. E mesmo assim, ele tem os dias que ele vai pra creche, é certinho, tipo, a gente paga por dia. Então, se tem um dia lá, tipo, ele vai na terça, só que a gente não tem nada pra fazer na terça, mas é o dia dele e a gente tá pagando, por que a gente vai deixar ele aqui se ele vai lá e ele gosta, ele brinca, entendeu? Não é tipo sempre que a gente tem compromisso também, mas é que são os dias que ele vai e já tá certo. Mas são os dias que a gente fica mais... Que geralmente são. Laura, eu achei interessante isso, porque deixa eu ler. Eu sinto falta de saber um pouco mais do Mate, porque já sabemos de veterinária do Rafa, do bar, etc. Conta mais de você, Mate, se não for um assunto muito pesado que não se sinta confortável. Beijos, amo vocês. Gente, mas é que eu acho... É verdade, por que você não fala? Mas eu falo tanto, eu acho que eu falo. Mas eu tenho uma teoria. Eu acho que o negócio da veterinária é mais disruptivo, é um negócio que as pessoas Tipo, meu Deus, não esperavam. É tipo assim, como assim? Ele é o youtuber criador de conteúdo, trabalha com internet, mas fiz veterinária, eu acho que destoa, assim, tipo, é um choque. Mas, Laura, não é pesado, não é confortável, pra mim é muito tranquilo. Eu sou formada em administração na UEL, onde o Rafa fez veterinário, só que a gente não fez no mesmo período. Não. Você saiu antes, né? Só um pouquinho antes. Então eu não conheci o Rafa lá, mas eu fiz na UEL, fiz administração. E aí, antes de fazer a faculdade de administração, eu trabalhei com o meu tio formatando o computador, formatava o computador, então eu sabia mexer. Nossa, hoje em dia eu sou uma tia, não sei mexer Técnico de informática. Hoje ele não sabe como que fecha a janela do Google Chrome. Mas eu era técnico, não era técnico, eu era, tipo, menor aprendiz, vamos dizer isso. Sim. Menor aprendiz de técnico de informática. Trabalhei com meu tio por um tempo. Depois eu saí, fui trabalhar na escola da minha madrinha, que lá eu trabalhava na secretaria. Então eu atendia telefone, eu digitava atividades dos alunos, eu fazia as atividades no Word. Nossa, verdade, né? Era muito legal essa época. Daí, lá na escola, quando eu tava na escola, eu comecei a fazer ADM. E aí, na ADM, fiz faculdade ainda trabalhando na escola. Saí de lá, da escola, voltei a trabalhar com meu tio, que meu tio tava abrindo uma loja, ele precisava de alguém, eu voltei pra trabalhar com ele. E depois, quando chegou, tipo, nos últimos períodos da faculdade de administração, eu precisava fazer estágio. E como eu trabalhava como técnico de informática, não tinha muito a ver com o estágio, eu fui procurar um estágio na área. Daí eu entrei na Folha de Londrina, que era um jornal aqui da cidade. E aí eu comecei... É um jornal. É um jornal, é verdade, porque eu saí de lá. Mas é um jornal aqui da nossa cidade, é o maior jornal da cidade. E aí eu comecei a fazer estágio lá. Daí fiz estágio, fui efetivado, virei auxiliar, depois virei assistente, virei supervisor. E daí quando eu tava no supervisor, o Londrinando começou a crescer e daí eu pedi demissão pra ficar no Londrinando. Sim. Resumi minha história, que tipo, eu não sei, não fico falando porque eu não acho que não tem nada demais. Não, mas eu acho que é legal responder, mas talvez seja isso, porque não é muito diferente. Por exemplo, hoje, com as redes sociais, você ainda exerce o papel de administrador que você se formou. Sim. Nas planilhas, nos cálculos, na organização, nos contratos. Tem muito disso, assim, né? Sim. Talvez que é por isso, eu não sei, fico pensando se é essa porque o do Rafa é muito, tipo, estranho. Veterinária, daí abre um bar, daí tipo virou assim, criador assim, de conteúdo, é umas coisas, tipo... Pode ser. É uma coisa que você falasse assim, não, gente, eu sou formado em odonto. Aí ia ser, como assim, do nada, odonto e de repente é youtuber. Pode ser. Acho que faz sentido isso. Não, porque eu achei interessante, Laura, porque eu achava que eu falava muito, mas se vocês quiserem saber, pode perguntar que eu respondo. Eu acho que fala menos mesmo. Maridiane Correia. Eu fico pensando, Matheus, tu é gay e teu irmão também. Será que seus pais não sentiram vontade de ter um filho hétero pra ter netos? Será que no íntimo deles não tiveram essa vontade? Primeiro, vamos lá. A gente pode ter filho, a gente pode adotar. Tem muitas crianças pra serem adotadas aí pelo mundo afora. Tem aquela opção, não é opção, de inseminação. É tipo de inseminação, de barriga de aluguel, de não vai sei ser o que, filho barriga solidária. Que vai ser filho, se é essa questão que você tá falando de genética. Aí tem essa possibilidade também. Tem muitas opções. Então, tipo assim, isso de, ai, nossa, você é hétero pra ter filho. Gente, não. Primeiro que tem muito hétero aí que não quer ter filho, que tem filho, mas põe pra adoção. E aí é engraçado porque tem muito casal hétero que não pode ter filho e adota, mas aí parece que pra sociedade isso é mais bem aceito, do tipo, é filho da pessoa mesmo. Então é a mesma coisa. Só que o que eu posso falar? Ou você ia falar alguma coisa? Não sei o que você ia falar, mas fala. Que pra mim é o que mais me encanta, e como os pais do Matheus deveriam ser referência pra isso, que é como eles são sábios em entender que eles não fizeram os filhos deles pra eles.
Eu ia falar nisso também. Filho não é feito pra atender nenhuma projeção e desejo seu, assim. É tipo assim, se minha mãe e meu pai querem ser avós, é uma coisa deles. Quem disse que eu queria ter filho? Mesmo se eu fosse hétero, quem disse que eu ia querer ter filho? Entendeu? Ai, nossa, agora você é hétero, você tem que ter filho. Não, não tem que ter filho, nem quero ter filho. Tipo, se meus pais querem ser avós, aí já é uma questão deles. Eu acho muito ruim, assim, quando a gente cresce num lugar que os pais, tipo assim, você tem que passar a sua vida atendendo a demanda dos seus pais, do que eles querem que você seja, de como que você haja, como que vai ser sua vida. E é tipo assim, a gente não tem que fazer um filho pra gente, a gente faz um filho por amor, e a gente ama e deseja o melhor pros filhos, mas os filhos são os filhos, eles são outros seres humanos com desejos próprios, vontades próprias e questões próprias, assim. E os pais do Matheus e os meus pais também sempre foram muito, assim, livres de... os filhos é pro mundo, assim, é separado, entendeu? É descolado. Nunca teve... Meus pais, por exemplo, nunca tiveram o que eu tinha que estudar, o que eu tinha que me informar, o que eu tinha que fazer. Eu falava que eu queria ser veterinário, meus pais apoiavam. Meus pais também nunca me obrigaram a fazer nada, gente. Nossa. Tipo, assim, tem que ser isso, tem que ter... Nunca. Nunca. Eles sempre deixaram livres desde que, assim, tem que ser feliz. Essa era e é ainda, acredito eu, o desejo dos meus pais, que era, olha, você tem que ser feliz. Sim. Quando eu me assumi, por exemplo, pro meu pai, ele falou, vai viver, vai ser feliz. Então, acho que e essa liberdade, gente, é tão bom a gente poder crescer com pais assim. E os pais do Matheus têm muito disso, de não... Eu não acho que eles ficam frustrados, tipo, ai meu Deus, o meu sonho era que eles tivessem um filho. Tipo assim, o sonho deles era ter filho, eles tiveram. Minha mãe é professora há 30 e poucos anos. Acho que faz 36, 37, quase 40 anos. Ela viveu com criança a vida inteira dela e ela tá se aposentando agora. Tipo assim, daí vai ter um neto, uma criança na vida inteira, tipo, pra sempre. Não. Às vezes até ela nem quer, tipo, ai, deixa eu me aposentar, viver minha vida, sabe? Imagina. Pode até ser que ela queira. Sim, mas eu acho que a questão maior é o quanto isso não pelo menos não me parece ser, uma frustração, sabe? Uma tristeza porque o Matheus ou o Heitor não está fazendo algo que ela queria que fizesse. É do tipo, não, sabe? É leve, assim. O Itelmar falou assim, ele perguntou do vídeo que a gente respondeu pra entender melhor. Se a gente tem outra fonte de renda, como design, marketing, contabilidade, etc., ou todo o dinheiro vem das mídias. Se realmente pagam também pra todas as suas compras. Eu acho que tá falando das suas compras. Quem assiste não acredita que paga tão bem assim pra viver somente disso. Claro, demora um tempo. Todos os youtubers e influencers ganham 5 mil, 10 mil, 15 mil, sei lá. Acho que é esse o ponto de dúvidas de muitos. Ah, entendi. Eu acho que a gente respondeu uma pergunta sobre isso, sobre uma dúvida. Sim. E aí ele aprofundou mais, que seria essa a grande dúvida. Tipo, se a gente tem uma outra fonte, tipo assim, a gente tem uma agência ou a gente só vive das mídias. A gente só vive da internet, das mídias, gente, das publicidades. Assim, 100% da nossa renda desde 2017 é a internet, com as nossas mídias. Sim. Com o YouTube, com o Instagram, com o TikTok, com o Kawaii, enfim. Toda a nossa fonte de renda é só da internet. Sim. E aí eu entendo o que ele fala, tem gente que não acredita. E aí isso é muito louco, assim. Eu não sei se a gente explicou nesse vídeo, mas trabalhar com a internet, gente, não é uma receita. Não é algo que você consegue contabilizar assim. Ah, fulano tem tantos seguidores, então ele ganha tanto. Não dá pra saber. E eu sei que não dá pra saber, porque assim, eu sei de criadores de conteúdo que tem milhões de seguidores e não faturam o que a gente consegue faturar. E o oposto, tem gente que tem menos seguidor do que a gente e fatura mais do que a gente, porque não existe uma forma sobre o número de seguidor. Então acho que é mais sobre onde você cria conteúdo, quais redes são monetizadas, qual a sua relação com as agências, com as marcas, há quanto tempo você está no mercado, qual que é a sua tabela de preço, tudo isso, assim, não é uma fórmula. Ô, gente, e a gente tá no YouTube desde 2016 ou 2017. A gente nunca ganhava dinheiro com o YouTube. A gente começou a ganhar dinheiro agora que a gente tá crescendo mais com o YouTube. Sim. Mas a gente vivia e vive das outras redes. De publicidade, do Instagram, do TikTok, do YouTube, a gente começou a ganhar um dinheiro agora. Sim. Porque a gente tenta faz muito tempo. E muita gente desiste nesse meio do caminho, né? E aí eu entendo que pensa, quando a gente pensa sobre criador de conteúdo, a pessoa tende a achar que é monetização de rede. E aí eu concordo com você, realmente. Viver de monetização do YouTube hoje pra gente, por exemplo, não seria viável. Não daria. Porque ele não paga a gente a monetização da criação de conteúdo o suficiente do nosso custo de vida e tudo mais. Sim. Só que ele não é a nossa fonte de renda principal, porque na internet existem inúmeras maneiras de você monetizar. A gente, por exemplo, trabalha muito com marcas, com publicidades, por isso que o engajamento de vocês, tanto aqui quanto nas nossas outras redes, é super importante, porque é isso que a gente oferece para as marcas. Olha, a gente tem a nossa comunidade e a gente faz a publicidade disso. E a gente faz isso desde 2017. E a gente tem o nosso Instagram desde 2014, então faz 11 anos que a gente tá na internet. Então, às vezes, tem muita gente que acontece rápido, principalmente no TikTok, muita gente viralizou e cresceu, mas a gente vem devagarinho faz muitos anos, 11 anos. E a internet é isso, ela não é sobre número, gente. Então, se você... Desde que a gente tinha
isso que o Matheus falou, a gente tá no Instagram desde 2014. Desde 2014 fazendo publicidades já. E vivendo disso, a ponto de 2017 virar 100% da nossa renda. E aí agora sim, tem a monetização tanto do TikTok, quanto do Kawaii, quanto do YouTube, que daí soma. As publicidades que a gente fazem, aí soma. E aí vai tendo esse volume. Mas sim. Mas é tudo das nossas redes sociais. A gente não tem outra fonte de renda. Outra fonte de renda, tá? É isso. E dá pra viver sim. Inclusive, gente, é uma coisa que eu sempre incentivo. Qualquer liberdade que a pessoa me dá, eu falo, poxa, cria conteúdo pra internet. Você é uma pessoa tão boa assim, tem tanto conhecimento, compartilha isso, porque é um mercado incrível. O Creator Economy, né, que é essa economia do criador de conteúdo, ela é real, gente, e move bilhões de reais no nosso país. Então é possível sim. Desde que tenha muito estudo, dedicação e tudo mais. Nossa, olha aqui, tem duas perguntas, uma próxima da outra. Primeiro, a Paula falou: não tenho problema se leu ou não, mas sim como cuida dos seus livros, em relação à poeira, ácaros, traças, etc. Você limpa eles toda semana? E os livros antigos, como você cuida? Aí aqui em cima já tem, ó, do Restart Monster. Rafa, meu amor, por favor, faça um vídeo de cuidados com a coleção de mangás. Não aguento mais essas traças e outros bichos na minha coleção. Gente, deixa eu falar. Eu não sou a melhor referência nesse nível de cuidado. Ah, mas aí você organiza, você mas passa organizo. um negocinho lá. Então vou dar algumas dicas. Porque, por exemplo, tem colecionador que com os mangás, o que eles fazem? Existem uns saquinhos próprios para guardar cada mangá, aí eles compram. Eu não, porque eu acho feio. E aí pra mim, a decoração, eu me satisfaço também com o visual da minha coleção, com a estante, de ser uma parte da decoração. Mas sabe, deixa eu falar uma coisa que eu acho boa, porque na nossa biblioteca, no escritório, ela é toda fechada, então não fica entrando vento. Não fica, esse é o cuidado que eu tomo. Eu não deixo a janela lá aberta, é um quarto que fica ali fechado e também tomo cuidado com o sol pra não bater sol ali, eu fecho a janela. Sim. A parte escura pra não pegar sol. E aí o cuidado que eu tenho é, gente, pelo amor de Deus, nunca passem pano úmido e produtos de limpeza, álcool, veja, qualquer outra coisa. Não passa isso. Você só vai limpar com espanador. Só. Um espanador, um pano seco e é isso. Você não pode deixar úmido, porque senão vai dar mofo, fungo, aí, enfim, desanda tudo. Tem que deixar o livro respirar. Então eu só limpo com espanador mesmo. E de tempos em tempos, mas aí tipo de meses, assim, 6 meses, uma vez por ano, às vezes, eu tiro pra passar um pano entre eles, mas não junta muito pó, porque eles estão coladinhos. E mais uma coisa que é boa que ele faz sempre. Sempre chega a coleção nova. Vocês sabem disso. Sempre ele compra livro. E aí ele tira pra caber os outros. Aí nesse tirar, ele organiza e já passa um pano. Sempre faz isso. Agora o que acontece? Eu tenho mangás desde 2004, 3, 2, 1, 2001, se eu não me engano. Ou 2000. 2001, não sei. Que são os meus primeiros mangás. Esses mangás muito antigos, que era feito com papel jornal, é um papel bem mais fraquinho, e aí tem o risco de dar traça, porque eles são mais antigos e tudo mais. Esses eu guardo num saco plástico próprio pra isso, fechadinho, lacradinho, e dentro do meu armário. De tempos em tempos eu também tiro, só pra ter certeza que não tá dando traça. Só que a traça, gente, o que acontece? Ela vai aparecer se o lugar não tá sendo movimentado, limpo, arejado e iluminado o suficiente. Então esses meus mangás que ficam guardados, esses eu tenho que limpar de tempos em tempos, e mesmo assim eles estão protegidos num saco plástico, não tem como a traça entrar ali. Mas você é bem cuidadoso. Nunca tive traça, nunca tive problema com traça. Eu acho que é esse o cuidado que tem que ter. Limpar sempre no lugar que você está tendo traça. E aí se estiver aparecendo nesse lugar, troca de lugar. Porque de repente ela pode ter algum ninho, pode estar enfiada numa fresta do armário, aí troca assim, entendeu? Você pode usar naftalina também, eu nunca usei, mas pra tirar ela desse ambiente. Mas é isso. Só que eu sei que tem gente muito mais cuidadosa do que eu com mangás, assim. Tem gente que fica indignado porque a minha estante é aberta, as pessoas colocam numa estante com porta de vidro, tá ótimo, é que eu não gosto. Mas a minha estante é aberta e é isso. Se olhar lá, tem uma ou outra que já desbotou um pouquinho, porque às vezes pegou um sol ali e eu não me dei conta. Mas eu sou mais desencanado nesse sentido. Carlos Pandinha, comentário fofo. Ele escreveu comentário fofo no começo, vamos ver se é fofo. Não tem como não pegar inspiração no relacionamento de vocês. É muito sincero, vocês são verdadeiros. Só o fato de vocês estarem juntos há muito tempo e ter casados, isso já é uma inspiração pra mim. Acompanho vocês há um tempo e fiz meu marido assistir também. Obrigado. Ele só fica meio assim porque eu sempre falo que o Rafa é bonito e gosto muito dele. E digo, o Rafa é o meu crush.
Ai, o Rafa é lindo mesmo, pode ser seu crush. O Matheus também, ó, 2 crush. Mas por que ele vai ter ciúme, gente? Não precisa ter ciúmes não, tá doido? Não, tá tudo bem. Mas obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Rabone Santos. Rafa saiu da escola de dança, depois da música da Beyoncé, esperava novas performances. Gostava do Rafa dançarino. Ah, eu também esperava. Gente, não sei. O que aconteceu, na verdade? A gente gravou esse vídeo. E aí depois, o Seven Hat, que é o estúdio que eu faço dança aqui, eles começaram a se preparar pra audição que tem todo final de ano, né? E pra apresentação de final de ano. É a audição. É a apresentação. É, a audição é outra coisa. É, né? A audição é quando... Falei, gente, que audição é essa? Não, pra apresentação. Mas tem audição também. É, mas era a apresentação do final de ano. E aí ia se apresentar, é uma apresentação incrível, a gente foi lá assistir, todo ano tem, eles são, muito, muito foda, assim. Só que aí a escola fica em função disso, então começa a treinar essas apresentações, as coreografias em grupo e tudo mais. E aí eu falei, olha, eu não vou participar, porque no final de ano a gente tinha muito trabalho, a gente tava precisando viajar pra muita publicidade e tudo mais, eu não ia conseguir estar presente. E como era uma apresentação que é em grupo, se eu assumo um compromisso, depois eu não vou, eu prejudico toda a turma. Eu falei, bom, então eu não vou participar agora, ano que vem eu volto. E aí não voltei, gente, porque daí foi chegando no começo do ano, eu travei minha coluna, fiquei sedentário, e aí qualquer movimento que eu faço trava minha coluna, eu falei, eu preciso me fortalecer pra poder voltar pra dança, só que eu ainda não me fortaleci. Mas vou voltar, um dia. Não, mas você vai ter que voltar. Esse ano ele vai voltar ainda. Esse ano eu vou voltar ainda. Anotem aí, gente. Anotem aí, gente. Dagmar Carvalho. Vocês pensam na aposentadoria? Futuro distante, é claro, pois a internet tem seus altos e baixos. Sim, a gente pensa, a gente guarda nosso dinheiro, a gente investe. A gente tem... Cara, a gente é bem organizado com dinheiro, assim. Então a gente tem a nossa previdência privada, tem outros investimentos, já pensando no futuro. E porque a gente sabe que a internet... Na verdade, não é a internet. É qualquer coisa que você faça na sua vida. Tipo assim, até você, a pessoa que tem CLT, não é um emprego garantido, porque você pode ser demitido. Você que tem uma empresa, sua empresa pode ir à falência, você pode, sei lá, entendeu? É tudo, tipo assim, é tudo improvável. Não é improvável, como chama? Imprevisível. Imprevisível. É tudo imprevisível, você não tem uma certeza absoluta sobre tudo. Inclusive na internet. Então, assim, a internet, ela é imprevisível. Sim, eu entendo que ela é um pouco mais do que CLT na questão de a gente tem que ir atrás dos nossos próprios... da nossa própria segurança, assim. A gente não vai ter um seguro-desemprego, um FGTS. Sim, nesse sentido, sim. Então a gente se organiza para isso também. Mas em questão de pensar no futuro, todos nós deveríamos pensar. A não sei que você seja concursado. E olhe lá, porque já teve presidente aí nesse Brasil querendo acabar com o concurso público no nosso país. Com a segurança que existe um concursado, né? Então, mesmo assim, eu acho que tem que ter esse cuidado. Mas a gente tem. A gente é bem organizadinho nesse sentido. Que? Ai, gente, deixa eu ler uma pergunta, não vou ler não, desculpa. Por quê? Deixa eu ver. É o que uma criança mandou, eu achei fofo ela falar desse jeito. Deixa eu ver. Desculpa a pergunta, mas vocês já fizeram vucu vucu? Deixa eu ver. Espero que entenda o jeito de falar ou escrita. Fico muito na curiosidade, adoro os vídeos de vocês. Ai, deixa eu explicar, olha. Eu achei muito fofo, é uma criança sem maldade nenhuma, sem nada, ela só perguntou. Mas sim, nós somos casados. Sim. Pessoas casadas, elas se amam. Fazem vucu vucu. Fazem vucu vucu. Aí vou aderir. Vamos fazer vucu vucu hoje, vou falar isso. Rejane, vocês têm balança em casa? Ficam encanados com pesos, calorias e tals? Rejane, a gente tem balança, mas aquela de alimento mesmo. Mas, tipo assim, quando a gente vai pesar alguma receita ou fazer alguma coisa, a gente põe nela. Tipo, carne. A gente quer separar uns potinhos de carne, daí a gente pega e pesa os alimentos. Mas de pesar o nosso peso, massa corporal, tipo, não. Não, só que a gente não tem essa preocupação nesse nível de calorias, açúcar. Não posso comer nada. Esse povo muito fitness da dieta, a gente não tem. Sim. Mas a gente tem até porque a gente faz acompanhamento médico anual, check-up e tudo mais. Então a gente tem um cuidado, uma preocupação com a nossa saúde. Por exemplo, eu tenho tendência a ter gordura no fígado e colesterol alto. Então eu tenho que controlar algumas coisas. Então a gente faz esse controle. Sim, na minha família tem um registro genético aí de diabetes. E aí eu tenho tendência, né? Eu tenho uma chance maior de me tornar diabético. Então eu preciso controlar a questão de açúcar, da insulina. Uma época eu já estava pré-diabético. Então aí nesse sentido a gente precisa cortar o açúcar. E aí quando vai comer carboidratos no geral, tipo macarrão, arroz, então a gente pesa pra não ser aquele arroz livre. Mas não porque a gente é surtado. Sim. É isso que eu não quero incentivar, entendeu? Não é uma coisa de... é fitness e pesa e conta calorias. Não, a gente come bem e à vontade. Faz várias extravagâncias, mas ao mesmo tempo a gente tem um cuidado de saber a hora de se controlar, né?
Tiara, na verdade eu queria saber se o Matheus fica mesmo bravo quando o Rafa compra os livros. Porque eu sou bem o Rafa e manhinha fica muito brava quando eu compro e chega a caixa. Viu? Você é a mãe. Gente, não, assim, eu não fico bravo. Não fica, gente. Mas eu fico assim, cara, você não vai parar nunca? Meu Deus, não para de chegar. Eu não aguento mais. Onde que vai pôr tudo isso? Mas assim, a gente tem os nossos salários, cada um sabe o que gasta. Eu compro minhas coisinhas, ele compra as coisinhas dele. E ele gosta de comprar livros. Eu acho que é mais graça. É, tipo assim, eu fico... Não é bravo a palavra. Não. É mais irritado. É puto que eu fico. É puto que eu fico. Não, mas eu fico assim, amor, às vezes eu falo, amor, onde Eu você acho vai que o pôr Matheus, isso? ele Amor, fica você não tá mais... exagerando? Às vezes eu pergunto. Eu acho que ele fica bravo, ele fica em choque. Talvez Porque assim, não é toda vez que chega que filma. Tem muitos mangás que chegam e não filmam. Chega Por quê? um mangá. Chega um livrinho e tal. Mas tem duas situações que deixam ele em choque, que é quando eu deixo acumular muito. Que eu Porque ele fico compra 2, todo 3 mês, aí ele fica 2, 3 vezes sem comprar, daí ele vai lá e compra tudo de uma vez. Aí Eu falo, acumulo amor uma do vez. céu. Aí chega assim, ó. Aí ele fica em choque, é quando saem os vídeos. É. É isso. Ou quando às vezes vem compras seguidas. Aí ele também fica um pouco, que é que também normalmente quando sai outro vídeo, que é, chegou uma caixa, aí passa 3 dias, chega outra. Gente, acontece isso. Aí daí- ele fica muito em choque, mas não é bravo, assim. É. Até porque tá dentro dos nossos cálculos, Sim. né? Vamos pras últimas? Vamos Gente, esse já, vídeo tá finaleira? gigantesco. Meu Deus do Meu céu. Deus. Vamos fazer só mais algumas, tá? Tá. Finaleira. Uma pergunta pra vocês. Vocês já pensaram em fazer um canal de games ou gravar nesse canal mesmo? E também, por que vocês não fazem um? E deixa eu falar que eu tenho muita vontade, mas é só Fazer um canal de jogos. um canal, dar umas streamadas aí. Eu fico com vontade, mas a gente só pensa. Mas, gente, mas é outra coisa também, porque tem isso. O Rafa gosta de jogar videogame, mas a partir do momento que vira uma profissão, Aí deixa de ser um hobby. deixa de ser um hobby. Daí as coisas a gente tem que pensar muito bem. Por exemplo, vamos vir aqui e fazer um canal de jogos, e já jogar videogame e não sei o quê. Só que isso é uma coisa que a gente se diverte. Eu tava jogando, a gente jogou Split Fiction, vocês até pediram pra gente fazer live no Split Fiction. Só que era um passatempo nosso, a gente sentava aqui, jogava, comia uma comidinha, era uma coisa gostosa. Se a gente coloca isso como, agora a gente tem um canal, é uma profissão, a gente tem que fazer isso, deixa de ser um hobby, talvez fique até ruim. Aí começa a ficar chato e a gente perde o prazer. E É acho por isso que a gente pensa muito bem antes, né? Esse é o principal motivo. Mas, quem sabe, assim, É. hoje ainda não. Mas é uma coisa que às vezes dá vontade. Maria Cecília, vamos pra penúltima. Maria Cecília falou, Rafa, qual livro você leu mais vezes? Já tem um que você leu várias vezes? Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter, gente. Harry Potter eu li, acho Nossa, que gente. 7 vezes. Vou confessar uma coisa, eu acho que eu nunca li um livro repetido. Sério? Sério. É muito legal. Sério? Nossa, gente, vocês nunca Porque fizeram eu isso? já sei a história, eu falo, não quero ler de novo, não, eu leio um outro. Vão por mim. Pega um livro que você gostou muito e lê mais de uma vez, 2, 3. A experiência é diferente. É Nossa, diferente. boa, nunca fiz Porque isso. você tira uma informação que você não reparou da outra vez. E aí, aquele universo do livro que você cria na sua cabeça, porque a imagem você cria na cabeça, Sim. assim, vai ficando cada vez mais rico e detalhado. É muito doido. E eu gosto muito, porque daí quando eu tô lendo, isso com mangá também, qualquer coisa que eu tô lendo pela segunda, terceira, quarta vez, é diferente, gente. Até porque você tá diferente, você é uma outra pessoa, você tem novas referências, novas experiências, e aí tem coisa que você tá lendo, tem uma frase que você nem tchum. E aí, de repente, eu já tava lendo um livro de novo, que apareceu uma frase que eu chorei. É a terceira vez que eu tava lendo um livro, e eu não sabia. Tipo assim, mas é porque é uma frase que caía muito. Era um negócio que falava muito com o que eu tava vivendo, assim, e me emocionei muito. E é muito legal. Boa ideia. E vou leiam fazer várias isso. vezes, mas eu acho que Harry Potter é o livro que eu mais li, repetido. E eu nunca fiz isso. A última, Caroline. Nossa, eu tô íntima de vocês, né? Eu vejo o primeiro nome e eu já falo Carol. Nem sei se é isso o nome, mas Caroline deve ser. A Carol falou assim, cadê a parte 3 da série? Nossa, ela já transformou em série. Onde nós nos conhecemos? Arrasou. Nossa, Carol, a gente tem que fazer a parte 3. Onde que a gente acabou essa história? A gente acabou na parte 2. A gente fez 2 partes contando como a gente se conheceu. E foi até onde? A gente foi até na parte que a gente começou a morar juntos. Nossa, então, a gente não faz porque a gente precisa assistir os outros 2 vídeos ver que até a gente onde postou, foi. ver até onde foi pra gente continuar. Mas a gente vai fazer. Não, a gente não esqueceu, tá? Mas eu acho que vai ser aí. a gente se organizando pro casamento e o casamento. Não, tem que contar a história ainda como você conheceu. A gente falou que ia contar isso. Como você conheceu meus pais e como eu conheci seus pais. Esse é muito legal. A gente vai voltar pra contar então. Vai ter parte 3. Vai. Gente, que vídeo Que gigantesco. vídeo gigantesco que a gente ficou falando aleatoriamente aqui. Meu Deus, a gente respondeu as perguntas? Parece que a gente só falou, né? Desculpa, porque eu acho que eu não respondi nenhuma pergunta direito. Porque eu acho que eu fiquei devagando. Não, foi um bate-papo gostosinho com vocês, Arrasou. conversando. Mas sabe o que foi? Faltou café. Hoje, mas é que a gente tá gravando à tarde, daí você toma café? Mas gente, é isso. Se eu não tenho café, eu não tenho foco.
Ele é muito lindo, né? Oi, você que é. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, comenta, compartilha e a gente volta na próxima. Sim. Tchau. Tchau. Até o Benedito cansou, ele já veio aqui, Já ele veio já aqui, saiu, já ele saiu. já andou, ele já foi lá vestir, ele já voltou, ele tá na caminha dele. Ele fala, gente, vocês não vão terminar de gravar, não? Eu quero atenção, eu quero atenção.